Olá, meus amigos do canal A Geração de Riqueza, sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos aprender na prática como montar uma planilha de gastos pessoais. Para que serve essa planilha de gastos pessoais? Bom, meus amigos, nós todos estamos em busca do enriquecimento, não é verdade? Ganhar mais, ter mais dinheiro, viver uma vida mais tranquila, quem sabe parar de trabalhar em coisas que não gostamos e começarmos a desfrutar mais os prazeres da vida. Para isso, existe um caminho. Não existe um segredo, mas sim um caminho. Este caminho é, primeiro, você precisa ter um propósito definido. Depois, você precisa investir parte do seu dinheiro. Claro, você precisa também fazer uma renda extra, porque quanto mais aportes nos seus investimentos, mais rápido a sua fortuna vai se formar. Mas, inicialmente, e eu aqui vou supor que você está iniciando nesse caminho do enriquecimento, você precisa, primeiro, saber como está a sua vida, como estão as suas finanças. Você tem dívidas? Não tem? Esse é até um primeiro passo anterior a fazer essa planilha. Você precisa fazer uma planilha do seu patrimônio. Quanto você tem de bens e dinheiros e quanto você tem de dívidas. Por exemplo, você verificou lá que tem 0 de patrimônio e verificou que tem 6.000 de dívidas. Muito bem, o primeiro passo que nós temos que fazer é pagar essas dívidas, porque dívidas no Brasil são muito caras. Nós temos aí o cheque especial cobrando 12% ao mês, o cartão de crédito quando você entra no rotativo, ou seja, quando você não paga aquela fatura, ele cobra 14, 15% ao mês. Um empréstimo pessoal consignado, que é o mais barato, você vai conseguir entre 2, 3 ou 4% ao mês. Isso é um absurdo, porque se você investe, quando muito consegue 1% ao mês. Então, imagine pagar 15% ao mês, 12% ao mês no cheque especial ou no cartão de crédito. Mas para resolver isso, ou seja, zerar as suas contas, primeiro você precisa saber quanto você ganha e quanto você gasta, para que sobre um valor e você possa pagar as suas dívidas, zerar todos os seus compromissos e aí sim começar a investir parte do seu dinheiro por mês. Outra dica, pague-se primeiro. O que quer dizer isso? No primeiro dia do mês, você vai investir o seu dinheiro. No primeiro dia do mês, antes de tudo. Antes, inclusive, da sua primeira refeição. Porque após investir, após pagar-se primeiro, você vai viver com o resto. Nunca você vai viver e investir o que sobra, jamais. Você vai investir e viver com o que sobra. Claro, no início você vai conseguir investir um pouco, mas R$ 1 já é um grande investimento, porque você está trabalhando com o seu mindset, com a sua mentalidade. Então, hoje, no primeiro dia do mês, você já investe pelo menos R$ 1. Como? Faz uma poupança em algum banco, vá lá, deposite R$ 1, não vai te fazer falta e você vai estar trabalhando com o seu mindset. Vamos aqui então para a planilha de gastos pessoais, dividido em duas partes. Aqui qual é o objetivo? Você vai anotar todos os seus gastos mensais, todos eles. Se você tomou um café de R$ 1, você vai anotar. Se você comprou uma bala de 50 centavos, você vai anotar. Todo o dinheiro que sai do seu bolso, você vai anotar, porque o dinheiro que você tem é o seu patrimônio. Então, você vai começar anotando os seus gastos para facilitar no seu celular. Exatamente, porque o gasto tem que ser anotado logo após ele é feito. Depois, no final do mês, você vai passar os gastos que você anotou no seu celular para a sua planilha que está no seu computador. Primeiro eu vou mostrar para vocês como é feito ou como você pode fazer a sua planilha no celular.
muito rapidamente. Eu, por exemplo, anoto nas mensagens que eu entro ali, anoto o meu gasto, saio e é salvo automaticamente. Você vai ter que dividir os seus gastos em itens. Eu vou dar um exemplo dos itens que eu utilizo. Por exemplo, moradia, mercado, alimentação na rua, diversão, gasolina, manutenção do carro. Gastos pessoais são todos aqueles que não se encaixam em moradia, por exemplo. Eu vou colocar aqui investimentos, academia. E aí, pessoal, vocês vão colocando os gastos que vocês entendem necessário. Eu, por exemplo, aqui em mercado, eu agrupo muitos dos gastos para ficar mais fácil para mim. Então aqui, por exemplo, eu coloco gastos também com farmácia, eu coloco aqui um gasto, por exemplo, se eu preciso comprar alguma coisa, uma ferragem, vai nesse gasto mercado, que é um gasto geral. Então aqui muito simplesmente, né, pessoal, que moradia eu junto muitas coisas, tem pessoas que dividem, mas eu junto. Eu aqui, por exemplo, anoto o meu condomínio, 350, por exemplo. Eu anoto também a luz do mês, 200, a TV a cabo, 160, e assim eu faço meus gastos. No final eu vou fazer um total aqui, né? 2.000, não, 2.000 é muito, 1.300, por exemplo. Mercado, mesma coisa, anota os gastos. Alimentação na rua também, diversão, a gasolina, manutenção, troca de óleo, né, alguma outra manutenção que você tem que fazer, pastilhas de freio. Você pode colocar aqui também, abaixo da manutenção, IPVA, seguro. Outra coisa que eu coloco aqui também é telefone. Todo mês eu coloco cartão no meu telefone, porque é mais barato. E assim por diante, né, pessoal? Outra dica que eu vou dar para os senhores, muito importante. Você vai ter que fazer um orçamento mensal. Primeiro, antes de tudo, você vai fazer essa planilha de gastos, né? Vai ver onde você está gastando seu dinheiro e vai ter uma noção. Lá no final você gastou, por exemplo, 5.000 reais. Quanto você ganha? Você ganha 4.800. Temos um problema aqui gigantesco, né? Mas não vamos nos assustar no primeiro momento. Mas nós precisamos saber que ganhamos 4.800 e estamos gastando 5.000. Claro, aqui com certeza você entrou no cheque especial, né? O brasileiro tem a tendência de usar o cheque especial como se fosse uma extensão do seu ordenado mensal, e não é. Eu aconselho aos senhores, depois de saber quanto que você ganha, por exemplo, eu ganho 5.000 reais, um exemplo. Eu vou fazer um orçamento assim. Vamos dizer que eu tenho 2.500 de dívidas. Exemplo. Então, 5.000 reais. O meu orçamento vai ser de, inicialmente, para não apertar muito, eu sei que é difícil cortar gastos, eu vou fazer um orçamento de 4.000 reais. Ou seja, eu posso gastar 4.000 reais mensais. Vai sobrar 1.000. Desses 1.000 reais, como que eu vou dividir? Eu vou fazer o seguinte: 800 reais para pagar as minhas dívidas, e como sair das dívidas será um assunto para um outro vídeo, e num segundo momento 200 reais serão para investimentos, onde poupança, debaixo do colchão, aonde for. Eu não vou entrar aqui na discussão que se a poupança é boa ou ruim, se nem cobre a inflação do ano, não vou entrar nesse detalhe, porque agora o momento é trabalhar com o seu mindset. Você não tinha nada, agora você está conseguindo investir 200 reais, isso aí é maravilhoso. Então pode ser debaixo do colchão, pode ser numa poupança. Para você que está agora recém entrando nesse mundo da educação financeira, dos investimentos, faça o que é mais fácil. Vá num banco próximo da sua casa, diferente do banco que você usa para suas transações, abra uma poupança que não tenha custos, e vá lá todo mês, invista 200 reais, invista 100 reais,
invista R$50, isso trabalhará no seu mindset, na sua mentalidade, vai ajudar muito. Bom, então você ganha 5 mil, 4 mil você gasta, está no seu orçamento, 800 você vai pagar de dívidas e 200 será para os seus investimentos. Muito bem. Aqui dentro dos 4 mil, você vai dividir ele, seguindo um exemplo que eu faço, em 3 parcelas de 10 dias. Então, você vai poder gastar 1.300 nos primeiros 10 dias do mês, 1.300 nos outros 10 dias e 1.300 nos outros 10 dias. Aqui para fechar a conta, né, pessoal? Se vocês quisessem ser mais técnicos, 1.333, 1.333, 1.333. Tente viver dentro desses 1.333 nos seus 10 dias. Aí no final do mês você vai fazer a conta e vai ver se você está conseguindo seguir esse planejamento. Muito bem, aí no final do mês você vai lá para ter uma planilha organizada e no computador você faz uma tabelinha. Essa tabela é muito simples, pode colocar assim o nome do gasto. Isso aqui é o que eu faço, né, pessoal? Então, mera sugestão. Você pode fazer do seu jeito, desde que você pegue o princípio. Aí, aqui o mesmo esquema. Moradia, mercado, alimentação na rua, diversão, gasolina, manutenção, telefone. Opa, é difícil, né, pessoal? Academia. E assim por diante. Aqui você anota os valores, né, todos eles. E no final, o total. Aqui, meus amigos, você vai ter uma radiografia dos seus gastos, onde você está gastando, e depois você vai conseguir trabalhar e observar onde que você pode diminuir gastos. E aí você vai trabalhar com aquelas técnicas de redução de despesas, trocar o mercado, colocar menos gasolina, andar um pouco menos, prestar mais atenção na sua manutenção, telefone, se tem um de linha, troca por um de cartão, não vai fazer falta. Claro, tem aqueles gastos que você diz, isso não, tranquilo, isso não, quando você diz. Se é algo muito importante para você, por exemplo, academia. Academia eu pago uma muito boa, de R$250. Poderia pagar uma de 70, de 120, mas é que eu adoro essa academia. Então, pessoal, você vai continuar com essa academia. Basicamente é isso, pessoal. Essa é a ideia desse primeiro vídeo, ensinando você a fazer muito rapidamente, simplesmente uma planilha de gastos mensais pessoais. Ela é muito necessária. Você vai ter que fazer, ela vai te acompanhar até você ficar rico. Todo mês você vai precisar fazer essa planilha, saber onde você gasta o seu dinheiro, quanto está sobrando e quanto você está investindo. Obrigado, pessoal. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, dê um like no vídeo. Mais pessoas precisam ter acesso a essa informação. Grande abraço.